Pergunta do podcast de hoje. Suas criações têm empatia? Nossa, essa pergunta é super importante para mim. Eu vou responder conforme eu já conversei com vocês, segundo a minha visão. Não necessariamente isso precisa fazer sentido para você. Repetindo, suas criações têm empatia? Bom, eu vou responder que sim. Minhas criações têm empatia. Só que aí eu vou me permitir falar um pouquinho sobre empatia. E aí vai a grande dica de hoje a respeito da empatia. Bom, empatia, como boa parte das pessoas tem um entendimento, é a arte de nos colocarmos no lugar do outro. Isso é de maneira coloquial falado desta forma. Ou talvez a arte de sentir como o outro, de perceber ou captar, ou até mesmo sofrer, ou rir, ou chorar como o outro. De alguma maneira, como sentir a dor ou a alegria do outro. Então, a empatia é um pouco isso, é perceber o outro pelo ponto de vista do outro, e de alguma maneira não só o perceber, mas o sentir como o outro. Para que isso aconteça, é necessário que a gente ou se transporte para o lugar do outro, mas de alguma maneira também que a gente se sintonize com a percepção do outro de alguma forma. Que a gente tenha algo comparável ao que o outro vive, não necessariamente a mesma coisa, para que a gente possa ser ou não empático. Mas não vou ficar filosofando muito sobre isso. O que interessa é que a empatia é a forma da gente saber, de alguma maneira, o que o outro precisa. O que efetivamente interessa a ele. O que aos olhos dele significa um ganho ou significa uma dor. E aí a empatia, ao meu ver, é uma coisa natural de ser usada. Por isso que as minhas criações, e vocês já sabem, as minhas criações são, em alguns casos, poesias, textos, áudios, podcasts como esse, vídeos, algum livro que eu já escrevi, alguns que eu estou escrevendo, e-book, bom, uma série de coisas aí que eu poderia passar um tempinho maior aqui falando, mas são as minhas criações, não são de natureza totalmente artística, mas são as minhas criações. Tem também os treinamentos que eu desenvolvo, os conteúdos que eu gero para cursos, treinamentos, programa de coach, formação de coach, né? E assim vai, são diversas as minhas criações. E para que eu possa fazer essas criações, sim, eu uso a empatia. Principalmente porque as minhas criações elas têm foco de alguma maneira em negócio ou em percepção e visibilidade, né? E para isso eu preciso de alguma maneira procurar entender o outro. E aí vai uma grande dica para vocês. Eu uso uma ferramenta, essa ferramenta não é uma ferramenta autoral, é uma ferramenta já até antiga, né? Ela nasceu junto com Business Model Generation, que é o livro lá do Alexander Osterwalder, né, sobre modelagem de negócios. E aí, nesse livro, uma das ferramentas que se usa para modelagem de negócios, principalmente para se entender o cliente ou quem é o cliente, é uma ferramenta chamada Mapa da Empatia. Essa ferramenta é super poderosa e talvez você deve ter percebido que a capa desse podcast, desse episódio, né, especificamente desse podcast, não do podcast inteiro, é um mapa da empatia. E esse mapa da empatia, ele tem algumas características. Se você for na capa lá, dá uma olhada para a capa do nosso episódio de hoje e você vai encontrar lá o mapa. E você vai poder acompanhar comigo algumas coisas. Algumas coisas são bem interessantes. A gente começa por o que a pessoa que a gente está se colocando no lugar, o que ele escuta, o que amigos dizem, o que o chefe fala,
o que os influenciadores dizem para ela, quem influencia ela, né? Quem ela escuta de verdade, o que ela vê, quais são os ambientes que ela frequenta, os filmes que ela assiste, os amigos, o que o mercado oferece, o que passa na frente dessa pessoa que interessa a ela de alguma maneira. Então tudo isso vai importar para que a gente possa entender uma pessoa e entender o que efetivamente ela necessita. E aí é por isso que eu digo e afirmo novamente, essa resposta vale para mim, eu uso sim a empatia nas minhas criações. Outras informações importantes que com o mapa da empatia eu traço de uma outra pessoa, mais interessante, eu posso criar de uma outra pessoa, eu posso criar de algum familiar, de um ente querido. E repara que as pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente presta atenção nelas e quando a gente traça o mapa da empatia, muito provavelmente a gente vai estar encontrando situações em que a gente pode ajudar ou resolver e que podem se transformar num negócio. Mais algumas coisas que a gente envolve usando o mapa da empatia. E aí a gente pensa ou na outra pessoa ou a gente pensa em nós mesmos. Então eu posso usar o mapa da empatia, inclusive, para ser empático a mim mesmo, para poder me entender melhor. E aí, a pessoa que eu mais conheço, né, na verdade sou eu. Então é mais ou menos fácil de preencher um mapa da empatia para minha própria pessoa. E aí outras coisas, o que ele fala e o que ele faz. Qual é a atitude em público, a aparência, mas qual é, na verdade, o comportamento dessa pessoa? Será que é coerente? Será que não é coerente? Quais as dores, quais são os medos, as frustrações, as crenças, os obstáculos? E quais são os ganhos? Desejos, necessidades, formas de medir o sucesso. Como que essa pessoa mede o sucesso? Como que você mede o sucesso? Quais são os obstáculos, né, que podem te fazer chegar a um ganho ou deixar de chegar a um ganho? Como que você considera obstáculo, se considera um desafio? Então tudo isso a gente pode falar a respeito de empatia, e o mapa da empatia, sem dúvida, eu te convido a conhecer melhor, procurar o Márcio Serbella, e a gente pode te ajudar com isso, te passar mais algumas dicas a respeito disso. Mas já fica aí essa informação no episódio de hoje, vai lá na capa, olha o mapa da empatia e você vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Sou Márcio Serbella, coach para empresários, coaching fora do normal.